Oi, 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 maravilhosa! A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa jornada de 21 dias alinhadas com o Pai e hoje o tema é alinhada com o perdão. Eu sei que aqui no meu canal você já deve ter assistido sobre o perdão, mas hoje eu quero falar numa linguagem de alinhamento com o Pai através do perdão. E para essa ministração de hoje, eu quero te convidar para ler o livro de Efésios, no capítulo de número 4 e o versículo 32, que vai nos dizer assim: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Uma mulher alinhada com o Pai é uma mulher que ela sabe que precisa andar alinhada com o perdão, pois o perdão é um atributo de Deus. Deus perdoa os nossos pecados. Deus, ele carrega com ele o seu atributo que é perdoador. Ele tem um coração perdoador. E eu e você, se nós queremos ser uma mulher alinhada com o Pai, alinhada com a identidade, alinhada com o nosso propósito, nós precisamos também ser alinhada com o perdão. Afinal, perdão, ele não é um sentimento, ele é uma escolha. Se eu for esperar ter o sentimento de querer perdoar alguém, possivelmente nós vamos encerrar a nossa carreira aqui e não perdoar. Mas quando eu entendo a verdade que nos liberta, nós tornamos mulheres com um coração que carrega, sim, o perdão. Não uma mulher que guarda mágoas, rancores, mas sim que libera o perdão. Afinal, ele é uma escolha. Vamos lá? Nós precisamos ver que Jesus, ele nos perdoa. E nós não merecíamos este perdão. Mas mesmo assim, ele decidiu nos perdoar. Ele decidiu, mesmo em meio à sua dor, perdoar a mim e a você. O propósito dele foi morrer em uma cruz para perdoar os nossos pecados. Quando a palavra do Senhor nos diz, perdoe-se uns aos outros, como Deus o perdoou em Cristo, ele está dizendo, ei, o sacrifício maior já foi feito. Eu ensinei vocês, eu mostrei para vocês, através do meu filho naquela cruz do Calvário, que tem perdão para sua vida. Então, assim, você não merecia, mas mesmo assim eu decidi te perdoar. Eu quis te perdoar. Então, perdoe assim como eu os perdoei em Cristo Jesus. Quando nós perdoamos, nós precisamos entender que perdoar é deixar ir, é nos tornarmos livres daquilo que fizeram conosco. Lembra? Nas ministrações a gente falou, eu não tenho poder de administrar aquilo que fazem comigo, mas eu tenho o poder de administrar como que eu reajo diante da situação passada, né? Aquilo que fizeram comigo. Então nós precisamos entender que liberar o perdão, ele me dá uma escolha, querer ser livre ou continuar preso àquilo que fizeram ou até mesmo com quem fez conosco. Porque muitas das vezes ficamos presos no trauma, na dor ou a pessoa. E muitas das vezes somos impedidas de viver o sobrenatural do Senhor, um alinhamento por completo, porque estamos presos pela falta do perdão. Perdão, ele nos liberta antes de libertarmos o outro. Entenda, quando eu libero o perdão, eu não estou liberando o outro de imediato. A pessoa que primeiro é libertada sou eu. Quando eu decido, quando eu me posiciono em querer perdoar alguém, a primeira pessoa a ser livre sou eu. Quando eu guardo rancor, o rancor, ele é como se fosse um veneno, em que eu dou e espero o outro morrer. Agora, quando eu libero o perdão, ele cura, ele traz
paz, ele traz alívio sobre nós mesmos. Ele não é um veneno, mas muito pelo contrário, ele é o antídoto do veneno para nós mesmas. O perdão é uma porta de restauração para a nossa alma. É através do perdão que nós somos reposicionadas e alinhadas, muitas das vezes, aos propósitos que o nosso Senhor tem para as nossas vidas. Perdoar não significa ter amnésia, não, muito pelo contrário. Perdoar significa você lembrar daquilo que aconteceu, daquilo que fizeram com você e não sentir mais dor. Essa é a diferença quando eu perdoo, eu não sinto mais dor mediante aquilo que fizeram comigo. Um alinhamento com Deus exige alinhamento com a graça do nosso Deus. Não tem como estarmos alinhada com Deus se estamos vivendo num cenário de rancor, mágoa, remoendo coisas lá do nosso passado. Nós precisamos entender que a graça que nós recebemos é a mesma que nós precisamos estender ao próximo. Aquilo que eu recebi, a graça que foi de graça, eu preciso estender ao meu próximo. Eu preciso perdoar. Ah, pastora Ana, mas parece tão fácil falar assim, ai, perdoa, perdoa. Não é fácil. Isso ainda me machuca, isso ainda me fere. Ei, eu sei o quanto isso te machuca. Eu sei o quanto te paralisa. E eu vou te dizer, eu já precisei perdoar tantas coisas na minha vida, que quando eu entendi que o atributo de Deus era o perdão, um dos, atributos do meu pai era o perdão, e que a mesma medida em que eu estendia a graça de Deus, eu também recebia, isso se tornou algo muito mais leve. Tem a Thalita, eu acho muito engraçado, a Thalita não, agora eu esqueci o nome dela, Jesus, mas ela fez uma cirurgia que ela tem aquele buraco aqui, fugiu o nome, mas ela fala assim, eu não perdoo porque eu sou boazinha, eu não perdoo porque eu sou a super tal pessoa, não, eu perdoo porque eu entendo o poder da graça, que não é sobre o outro, mas é sobre mim. Se eu quero perdão, se eu quero graça, se eu quero misericórdia sobre a minha vida, eu preciso estender essa graça, essa misericórdia para a vida de uma outra pessoa. Então, quando nós falamos em perdão, a não ser que nós entendemos e compreendemos e liberamos o perdão assim para com o outro, se eu não entendo, se eu não exerço o perdão, quando eu leio a oração do Pai Nosso que diz, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, nós estamos assinando a nossa própria condenação, porque a mesma medida que eu perdoo, essa é a medida que o Senhor vai me perdoar. Eu preciso entender que quando eu não perdoo, eu abro brecha no mundo espiritual, até mesmo para ações demoníacas na minha vida. Quando eu não perdoo, eu permito que a graça do Senhor seja totalmente invalidada. Quando eu não perdoo, quando eu guardo rancor, eu preciso entender que eu estou dizendo que o sangue vertido naquela cruz não foi o suficiente para purificarmos de todos os pecados e nem mesmo alcançar o nosso próximo. A palavra do Senhor vai nos dizer, ame o teu Deus de todo o teu coração e ame o teu próximo como a ti mesmo. Se você não quer graça, não quer misericórdia, essa é a mesma medida que você está usando para com o teu próximo. Por isso, nós precisamos entender que a mesma graça imerecida que eu recebi, ela não pode ser invalidada mediante uma outra pessoa. O perdão é uma ponte e quem anda por ela fica parada no mesmo lugar. O perdão é uma ponte e quem anda por ela
fica parado no mesmo lugar. Sabe por quê? Quando eu não perdoo, o céu fica fechado. O céu fica fechado. Por isso que é tão importante ter o nosso tempo no jardim. Você sabia dos 5 passos da oração? O primeiro passo é a adoração. O segundo passo é confessar os nossos pecados. Terceiro, gratidão. Quarto, petição. E quinto, intercessão. Por isso que quando eu sigo os 5 passos da oração, todos os dias eu tenho a oportunidade de confessar os meus pecados, de confessar, de dar nome aos meus pecados, de clamar por misericórdia, por graça na minha vida. E não só isso, é a oportunidade que eu tenho de abrir o meu coração e não deixar que nenhuma raiz de amargura, nenhuma raiz de ódio, de soberba entre no meu coração e faça morada e simplesmente enraize dentro de mim. Porque quando eu estou na presença do Senhor, eu abro o meu coração, eu digo como eu me senti diante de tal situação e eu entrego, eu oro por essa pessoa. Quer saber se você perdoou alguém, se você tem alguma mágoa? Não. É quando você ora por essa pessoa. Se você consegue orar, se você consegue se colocar no lugar dela, pedir graça, misericórdia, amor e cuidado para com a vida dela, você perdoou. Agora, quando você não consegue nem apresentar ela ao Senhor, ou simplesmente quando apresenta ela, diz assim, faz a tua vontade, né? Mas a minha vontade é que o Senhor a corrija, que o Senhor a faça pagar, né? Que da mesma forma que ela semeou na minha vida, que ela venha colher. Aí ainda existe raiz de amargura, raiz de rancor contra essa pessoa. Você ainda não conseguiu perdoar. Então eu preciso entender que o perdão, ele foi de graça. Eu recebi de graça. Por que eu não posso estender? Lembra sobre as emoções? Nós precisamos sentir as nossas emoções, mas nós não podemos ser dominados por ela. Eu sei que quando nós somos machucados e feridos, há dentro de nós uma ferida, e uma grande ferida, que muitas das vezes nos impede até mesmo da gente perceber ao longo do tempo o quanto isso nos paralisa. Mas quando eu decido ser livre de toda a sujeira, não levar mais, a gente começa a desfrutar de uma graça imerecida, sobrenatural. Eu sei que muitas das vezes quem nos feriu até mesmo foram pessoas de perto, pessoas que nós confiamos, pessoas que nós entregamos muitas das vezes a nossa vida. Às vezes eu estou falando com mulheres que foram traídas no seu casamento, mulheres que foram traídas pelos seus namorados, mulheres que entregaram tudo que tinha e quando viram se sentiram sozinhas, mulheres traídas por amizade, mulheres traídas em várias áreas da sua vida, ou até mesmo mulheres em que sofreram abuso e carregam consigo um peso muito grande, até mesmo de culpa. E falando em culpa, você sabe qual é o perdão mais difícil da gente exercer? É o perdão com nós mesmos. Esse é um dos perdão mais difíceis, porque às vezes perdoar o outro é um pouco mais fácil, mas quando o perdão é conosco, a gente se mutila, a gente se coloca num patamar que, eu sabia, eu fiz sabendo, então eu não mereço perdão. Ei, a graça ela é imerecida. E o Senhor, quando ele morreu naquela cruz, ele morreu para perdoar todos os nossos pecados. E todos eles foram lançados no mar do esquecimento. Então, hoje você tem a oportunidade de confessar ao Senhor. Hoje você tem a oportunidade de perdoar a você mesmo. Você tem a oportunidade de olhar para dentro de você, olhar para a tua história e identificar em qual momento que você deveria exercer perdão para com você e você não conseguiu. Ei, hoje o Senhor está nos alinhando com Ele. Hoje o Senhor está nos alinhando com o perdão. E Ele está dizendo para mim e para você, eu tenho grandes coisas para a tua vida. Mas enquanto você está amarrada, enquanto você está presa a tudo isso, todas essas ofensas, coisas que fizeram com você lá atrás, você está impedindo que a graça, que a minha misericórdia se torne tão real e notória sobre a tua vida.
Hoje o Senhor nos chama para que nós venhamos ser livres, livre de tudo aquilo que tem nos impedido, livre de tudo aquilo que tem nos impedido de olhar até mesmo além da dor. Você sabia que quando nós estamos feridas, quando nós estamos machucadas, nós não conseguimos enxergar além da dor? Tudo que nós mais enxergamos na nossa frente é a nossa dor, a nossa frustração. E existe muitas das vezes doenças psicossomáticas que ela vem através do emocional. E o emocional ele vem pela falta de perdão. Nós nos sentimos praticamente mulheres que foram lesadas, né? Nós nos sentimos lesadas. E muitas das vezes nós acabamos, devido a esses traumas emocionais, essas dores, nós acabamos paralisadas. E muitas das vezes adoecemos psicossomaticamente. Outras mulheres, devido à sua falta de perdão ser tão grande, ter tantas mágoas, tantas raízes de amargura, tanto machucados em seu coração, que elas acabam desenvolvendo até mesmo câncer. Então, em nome de Jesus, que hoje você possa ser livre, que hoje você consiga perdoar, que você consiga olhar para a tua história, que você consiga, se o Espírito Santo está trazendo alguém que você precisa liberar no mundo físico e no mundo espiritual através do perdão, seja sensível ao que o Senhor está dizendo. O Senhor não traz nada ao nosso coração sem que não seja com o propósito de nos curar. Deus quer nos curar e nos alinhar ao propósito dele. Muitas das vezes você vai perdoar alguém e essa pessoa vai voltar a fazer a mesma coisa. Mas para isso eu quero te convidar a você perdoar a personalidade dessa pessoa, a você perdoar o caráter dessa pessoa. Sabe por quê? Perdoar caráter e a personalidade? Porque não adianta você perdoar, porque ela vai continuar fazendo a mesma coisa. É do caráter, é da personalidade dessa pessoa. Mas quando você se levanta e você decide perdoar o caráter, a personalidade dela, você está dizendo, ela pode continuar fazendo a mesma coisa, mas eu decido que isso não vai mais me paralisar. Isso não tem o poder de me paralisar. Eu perdoo. A pessoa vai continuar a fazer, mas isso não vai mais te machucar como te machucava antes. E eu te digo por experiência própria, eu precisei aprender a liberar o perdão sobre a pessoa, a personalidade e o caráter dela, porque ela não ia mudar só porque eu pedi perdão. Ela não ia mudar só porque eu a liberei no mundo espiritual, mas quem ia mudar seria eu, porque quando ela fizesse isso novamente, isso não iria mais me machucar. Eu peguei essa chave, o controle na minha mão, e disse assim, você não tem mais o poder de me ferir. Eu decido te perdoar. Perdoa a tua forma de falar, a tua forma de conduzir. Eu te perdoo. Eu sou livre em nome de Jesus. Que hoje você possa ser uma mulher alinhada com o céu. E isso começa com o coração livre de mágoa, livre de rancor, livre. Você é livre. Hoje você tem o poder de escolher abraçar a graça imerecida, abraçar esse amor que nos constrange e liberar o perdão sobre uma outra pessoa e ser totalmente livre, ou você permanecer do jeito que você está, vendo tudo passando ao teu redor, vários questionamentos e ainda caminhando com a falta de perdão. A decisão, ela é tua. Hoje eu te impulsiono a orar ao Senhor e eu vou orar com você. Feche os teus olhos aí onde você está. Curve a sua cabeça e eu vou orar com você. Ore comigo. Pai, diante da tua presença no dia de hoje, nós estamos nos reunindo com um único propósito, Senhor. E este propósito, Senhor, é de trazer diante de ti, Senhor, um coração que já foi machucado, que já foi ferido, que foi humilhado, foi maltratado, rejeitado, abandonado, mas que hoje decidiu, Senhor, liberar o perdão sobre aqueles que os feriram. Hoje, Pai querido, há uma tarde, Senhor, de libertação para a vida dessas mulheres, mulheres que se levantaram dizendo, eu não sou aquilo que fizeram comigo, eu decido
perdoar. Eu decido ser livre. Eu decido perdoar essa pessoa. Fale o nome dessa pessoa. Fale o nome dessa pessoa. Eu decido libertar essa pessoa. Eu decido libertar ela através do perdão. Eu decido libertar. Eu decido perdoar a personalidade. Eu decido perdoar o caráter dela, porque eu entendo que esse perdão não é sobre ela, mas é sobre mim. E eu quero alcançar a graça do Senhor. Eu quero perdoar como o Senhor me perdoou. Eu quero perdoar e eu não quero ficar mais remoendo, Senhor. Eu quero lançar no mar do esquecimento, Senhor. Purifica, Pai querido, as minhas vestes no teu sangue puro carmesim. Purifica o meu coração, Senhor. E me ajuda a caminhar, Senhor. Me ajuda a me levantar, Pai querido, Senhor. Porque foi grande. As acusações foram grandes, Senhor, as feridas lançadas, mas hoje eu e essa mulher, nós decidimos nos levantar e perdoar aqueles que nos ofenderam. Em nome de Jesus, nós somos livres. Em nome de Jesus, nós queremos viver uma nova estação contigo, alinhadas, Pai, porque nós aprendemos que o Senhor é o Deus que perdoa todos os nossos pecados e nos ama incondicionalmente, nos ajuda, nos sustenta e nos direciona para que tudo que nós venhamos fazer glorifique o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ei, dê nome. Fale em alto e bom som. Se aí onde você está nesse momento não deu de falar, entre no seu quarto, fecha a tua porta, coloca um louvor e começa a contar para o Senhor. Conta como que você se sentiu diante de cada situação. Dê nomes. Fale, libere, diga, eu libero fulano de tal no mundo espiritual. E se o Senhor colocar no teu coração de procurar essa pessoa, vá, porque o Senhor quer fazer grandes coisas através da sua vida. Deus abençoe. Um cheiro e até amanhã no nosso próximo dia, no dia número 18º, alinhadas com a humildade. Espero você. Deus abençoe.